Meu nome é Elaine Mendes, eu sou médica, otorrinolaringologista, e vou conversar com a doutora Sulene Pirana, também médica, otorrinolaringologista, com área de atuação na medicina do sono. Vamos abordar alguns pontos importantes sobre o sono na adolescência. Espero que esse vídeo seja útil e que te traga informações que agreguem na sua vida. Um forte abraço! Que prazer, Sulene, tê-la aqui de novo comigo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre sono. Nossas conversas são muito produtivas e desde já eu te agradeço pelo tempo que você está colocando aqui para nós, para a gente discutir sobre esse assunto. Obrigada, eu que agradeço. É sempre gostoso a gente bater um papo com uma amiga, né? E dentro desse papo a gente poder trazer um pouco de informação. E como nós prometemos da última vez, né? Hoje o tema é sobre sono na adolescência. Doutora Sulene Pirana dispensa apresentações. Quem não assistiu os nossos outros vídeos, eu recomendo que os veja. E a doutora Sulene é otorrinolaringologista com área de atuação na medicina do sono. Então, por isso que eu a convidei, e ela muito gentilmente está cedendo o seu tempo para nós conversarmos sobre o sono na adolescência. Vamos começar então, doutora Sulene. Qual a verdadeira importância do sono? Os adolescentes, na época da adolescência, tem tanta coisa para fazer, né? A vida tá ali chamando para que eles façam tantas coisas e às vezes o sono fica deixado de lado. A última coisa que eles querem fazer é perder tempo dormindo. E o sono é muito importante. O que você teria para dizer para esse pessoal aí nessa faixa etária e para os pais que cuidam desses adolescentes da importância do sono nessa faixa etária? Então, a gente tem uma relação sono e saúde, assim, 100%, tá? Quando a gente tem uma boa saúde, a gente dorme melhor. E quando a gente dorme melhor, a nossa saúde vai bem também. Então, o sono, ele não é uma perda de tempo, né? Quando a gente está dormindo, a gente não está perdendo tempo. Pelo contrário, a gente está melhorando a nossa performance. Então, quando a gente está acordado, que a gente chama de vigília, a gente está aprendendo, a gente está recebendo, a gente está atuando no ambiente constantemente. Quando a gente dorme, a gente vai ter basicamente dois grandes processos que acontecem. Um no que a gente chama de sono não REM, que a gente vai fixar a memória, a gente vai reforçar as conexões entre os neurônios, que são as nossas células do cérebro. A gente até mesmo vai desfazer algumas conexões, então a gente vai tornando o nosso cérebro mais eficiente. E no sono REM, que é o sono aí em que a gente tem uma atividade cerebral até maior do que na vigília, a gente vai fazer as conexões entre o que a gente aprendeu no dia imediatamente anterior, os nossos conhecimentos passados. A gente vai fazendo conexões que acordados racionalmente a gente não faria. Então a gente consegue ter novas ideias, solucionar problemas. Sabe aquela história que falavam pra gente? Dorme que amanhã você vai resolver tal problema. E é verdade, no sono a gente consegue resolver. Então a gente nunca deve, a gente não pode considerar o sono como perda de tempo. E, inclusive, nessa fase de adolescência, os estudos se intensificam, um pouco mais para frente vem o vestibular, aquela ideia de não dormir para estudar, tudo isso é uma ideia equivocada que a gente acaba desenvolvendo na adolescência, alguns adolescentes por aí, não é? Então, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, tem que virar memória, né? Tem que ficar guardado lá no nosso cérebro. Então, se a gente não dormir bem, é quase impossível reter as informações. Estudos com animais mostram que não se formam conexões, que aquilo que a gente aprendeu vai ser esquecido assim muito, muito rapidamente, questão de horas, às vezes até menos de um dia. Então, estudar e dormir é fundamental. Não existe um banco de sono. O sono que eu perdi hoje, ele não fica lá guardado e eu posso repor de novo. Em termos de memória, o sono é uma via de tudo ou nada. Ou eu durmo ou eu não durmo. Então, assim, varar a noite estudando não é uma boa estratégia, tá? O ideal é a gente se organizar para dormir logo após o estudo.
para que a gente possa reter. Sabe aquela história de falar, deu branco na hora da prova? Pode não ser só nervoso, pode ser falta de sono que não fez aquela memória se fixar adequadamente. E, doutora Solene, a respeito do padrão do sono nas faixas etárias, na adolescência o padrão de sono muda? Como é que isso acontece? Tá, então vamos lá. Padrão de sono é uma coisa biológica, tá? Então ele é determinado, ele é influenciado pelos fatores externos, então pelo dia à noite, o claro e escuro, pelas demandas sociais, mas a gente tem uma parte aí que é biologicamente determinada, tá? E hábito de sono são coisas culturalmente aprendidas. Então, aonde eu vou dormir, com quem eu vou dormir, com que roupa eu vou dormir, que hora mais ou menos eu vou deitar, isso são hábitos de sono. Então, o ideal é que eu tenha hábitos de sono adequados para o padrão de sono, né? Então, eu digo, para um adolescente dormir bem, ele precisa ter sido uma criança que foi criada com bons hábitos de sono, e aí eu recomendo os nossos vídeos anteriores para entender o sono da criança. Mas no adolescente, lá a partir dos 13 anos, ocorre uma mudança biológica no padrão de sono. Eu vou ter uma liberação do hormônio que sinaliza o início do sono, que é a melatonina, mais tarde. E eu vou precisar dormir pelo menos 1 hora a mais. Então, esse adolescente, ele tem sono mais tarde, isso é biológico, ele vai liberar a melatonina lá para as 10, 11 horas da noite, e ele precisa dormir 1 hora a mais. Esse padrão de sono do adolescente, ele é inegociável, não dá para a gente mudar, né? Claro que maus hábitos de sono vão fazer com que esse padrão vá ficando cada vez mais tarde, né? Vai ficando pior. Mas a gente tem que entender e respeitar o padrão biológico de sono do adolescente. E como fica a escola nisso, Solene? Porque as escolas continuam, cada dia, quanto mais velho vai ficando, às vezes mais cedo tem que entrar na escola. E a demanda vai o dia inteiro de estudo, começa às 7 horas da manhã e vai. E como é que funciona a escola nisso? Então, nós estamos tendo quase que uma epidemia de problemas de falta de sono nos adolescentes, né? Então, exigir que um adolescente entre na escola às 7 da manhã não é biologicamente saudável, tá? Então, na verdade, existem já, inclusive, projetos de lei para tentar mudar esse horário, porque não tem como o adolescente estar bem às 7 horas da manhã. Nós estamos convivendo com um serzinho que está tendo mudanças drásticas na sua vida física, social, emocional, e a gente ainda vai fazer com que ele seja privado de sono. Então, o ideal é que o adolescente entre na escola mais tarde, ao redor das 9, 10 horas da manhã, então que ele possa dormir até 8, 9 horas da manhã, e a criança pequena estude de manhã. Porque a criança pequena, ela dorme cedo, ela precisa acordar cedo, e aí ela fica na escolinha de manhã e à tarde ela faz a siesta da tarde. Não tem lógica a criança ir para a escola para dormir na escola à tarde, que é muitas vezes o que acontece, né? Acaba fazendo um soninho à tarde. Então, o ideal seria o nosso adolescente entrar na escola mais tarde ou à tarde. E também a demanda social e acadêmica acaba sobrecarregando o adolescente. E aí a gente pode ter um desenvolvimento aí não tão saudável, né? Essa questão escolar é algo que nós, enquanto mães, as mães que estão assistindo o vídeo, não podem interferir imediatamente. Existe um padrão ainda escolar que está sendo um processo a ser mudado. Mas talvez que as mães consigam não ficar... porque eu vejo muitas mães angustiadas com a carga de sono, que às vezes o adolescente está com muito sono e se angustia com esse cansaço exacerbado, talvez que o adolescente apresente. Sim, a gente vai ter, se esse adolescente não consegue dormir o suficiente, ele vai ter uma privação de sono. Aí a gente precisa sim entender, compreender, mas a gente precisa então conversar com esse adolescente para que ele adquira bons hábitos de sono, né?
Não é assim também que, coitadinho, acordou cedo, vai dormir a tarde inteira, né? Porque a gente às vezes recebe no consultório pacientes que vêm se queixando, que não dormem à noite, passam a noite acordado, mas chegam na escola e dormem a tarde inteira. Então, essa pressão para o sono à noite vai diminuir, né? Então, não é para dormir de dia, é para tentar ir dormir um pouco mais cedo, né? E a gente vai, daqui a pouco, falar das dicas aí de como que a gente regula, ajuda esse adolescente a dormir melhor. Antes que você falar das dicas para que ele durma melhor, eu já vou até levantar aqui uma polêmica que você pode discursar um pouco melhor quando você falar, né, dessas dicas, que agora os hábitos com as mídias, né, um celularzinho na mão, conversando com os amigos, as mídias sociais, isso também dificulta pegar no sono, porque nunca é hora de parar a conversa, e já tem uma tendência a dormir um pouquinho mais tarde, e esse limite de dormir mais tarde vai se estendendo cada vez mais, adentrando madrugada talvez, e isso vai só perpetuando como uma bola de neve, aumentando cada vez mais a necessidade do sono, ficando cada vez mais cansado e às vezes querendo compensar isso de outra forma, entrando às vezes mais ainda nas redes sociais. Isso também você observa isso no seu consultório, queixas de mãe, Solene? Então, eu primeiro vou confessar que eu passei a ser uma defensora dos adolescentes depois que eu comecei a estudar mais sobre eles, né? Eu sempre gostei muito de criança pequena, tal, mas agora eu estou me apaixonando aí pelos adolescentes, né? E dizer que essa história de que eles ficam até de madrugada no celular, ok, é verdade. Mas nós adultos, nós pais, também não estamos dando um bom exemplo, né? Então a gente está dando o celular muito cedo para as crianças, a gente fica no celular o tempo todo. Então, como é que a gente vai cobrar um padrão de comportamento se a gente não der o exemplo, né? Então, assim, eu acho que primeiro, o celular não é o mal do século. O celular, ele revolucionou, né, a internet, a mídia. Aliás, nós estamos aqui agora tendo essa conversa, podendo mostrar para as pessoas o nosso pensamento, porque existe a internet, o celular, tal. Então, é uma ferramenta de trabalho e é uma ferramenta de interação social. Isso ficou muito claro na pandemia. Né? Eu costumo dizer que o problema não é a internet, o problema não é a internet, o digital, quem está atrás dela, né? Então, assim, eu acho assim, não é real a gente dizer que o adolescente não vai usar a internet, não vai usar a mídia social, porque é o meio pelo qual se comunica e convive com o mundo. O que eu acho que, assim, a gente precisa explicar o porquê das coisas, e a maioria dos adolescentes compreende sim quando a gente conversa, né? Se ele acha que é só implicância, chatice do pai ou da mãe, às vezes ele é meio rebelde. Agora, se ele entende as implicações, então eu acho que é conversar realmente. O que é pior, além da gente ficar pensando e querendo ver a mensagem, a gente tem que entender que a própria luminosidade das telas de celular, elas simulam a luminosidade do céu azul. Não tem a mesma frequência de onda do céu azul. Então, o meu biológico entende que ainda é de dia, que não é hora de liberar o hormônio. Então, lembra que eu falei que ele tem uma liberação atrasada do hormônio? Com o estímulo luminoso, vai atrasar ainda mais. Então, em vez de ter sono às 11 da noite, ele vai ter sono às 2, 3 da manhã. Então, se eu tenho um adolescente que está com problema de sono, a gente vai ter que conversar e combinar aí as regras para uso da tela. Aliás, né, antes de ter problema, o ideal é a gente conseguir fazer isso. É verdade. Você quer falar um pouco, então, das dicas da higiene do sono para o adolescente, fora essa questão do digital que a gente mencionou, que é um campo minado e muita coisa para falar, né? Porque aí esbarra em nós, adultos, né? Vamos falar na dica, então, generalizada aí para os adolescentes. Bom, então vamos lá. Um quarto silencioso, com uma temperatura agradável. Não ter televisão no quarto. O ideal é que o computador e a televisão fiquem num outro cômodo, que não seja o cômodo usado para dormir, porque a gente tem que ir fazendo associações de que aquele lugar é para dormir. Então, meu cérebro, quando eu entro lá, já vai começando a se preparar para dormir,
né? E desligar o celular. E o ideal é que a gente permita que esse adolescente durma pelo menos 9 horas por noite, tá? Alguns adolescentes precisam de 10 horas de sono. Bom, se ele precisa de 10 horas de sono e vai dormir às 11 da noite, ele tem que dormir até 8, 9 horas da manhã, tá? Também não é saudável que ele durma até 1 hora da tarde, 11 horas da manhã, né? Porque daí vai atrapalhar aquele sono da tarde. Então, combinar com o adolescente. Bom, mas o meu filho já está com 16 anos, 17, e está indo dormir 2, 3 da manhã, e ele tem que acordar às 5h30 para ir para a escola, e estamos assim num conflito, né? Daqui a pouco a gente já vai entender aí também as questões emocionais. Não é realista hoje você assistir esse vídeo e falar para o seu filho, ó, 11 horas você vai dormir. Se ele está dormindo 3 horas da manhã, tem um tempão. Então, o que a gente orienta é fazer o combinado com o adolescente, senão não vai funcionar, e diminuir esse horário de dormir 15 minutos a cada 3 dias. Ele está indo dormir às 2 da manhã, vamos combinar que agora você vai deitar, dormir às 15 para as 2, daqui 3 dias é 1h30, e assim sucessivamente até a gente conseguir ele fazer no horário que seja mais confortável para ele, entre 10 e 11 horas da noite, né? E todas aquelas dicas aí de telas também, combinar com o adolescente. Que interessante, né? Isso às vezes a gente não para pensar nisso, a gente vai naquela ansiedade querendo cortar logo, né? Não, começa a partir de amanhã, da hora você tem que ir para a cama. E não, tem que ter paciência, ir tirando devagarinho, né? Mais alguma coisa? Você não muda o biológico, né? A liberação Sim. do hormônio, tem que lembrar disso, que não é só vontade, é biológico. Você não muda essa liberação de hormônio com decreto, né? É verdade. E aí Mais alguma coisa de dica, doutora Sulene? Evitar abuso de cafeína. Às vezes esses adolescentes usam muito café, até que não é às vezes uma coisa muito da rotina deles, mas lembrar que energético tem muita cafeína, refrigerante tem muita cafeína, e além dos riscos do abuso de cafeína, da arritmia cardíaca, hipertensão, afeta muito o sono, porque ele inibe um sinalizador do sono, que é a adenosina, né? Então, isso tem uma sensibilidade genética. Eu conheço gente que se chupar uma bala de café não dorme, e outras pessoas menos, mas se eu estou com distúrbio de sono, eu tenho que realmente aí reduzir a cafeína. Então, após as 15 horas, não usar mais nada que tenha cafeína. E em relação à cafeína, existe aquela associação de acostumar com a cafeína? Ah, não, hoje eu já estou acostumada. A pessoa que toma, igual você mencionou, chupa uma bala e já desperta. E com o tempo, se ela for repetindo ela se adaptar àquela quantidade de cafeína com os receptores que você mencionou, como que a cafeína atua no cérebro, ela vai se acostumando e vai aumentando a demanda da cafeína cada vez mais ou não? Então, a cafeína, ela inibe a adenosina, então vai ocupar o lugar da adenosina lá no cérebro. Então, sim, a pessoa pode ter uma tolerância, uma necessidade, às vezes, de usar mais cafeína para ter o mesmo efeito. Quando ela para abruptamente de usar a cafeína, ela pode ter efeitos de abstinência, como dor de cabeça, dor no corpo, sonolência. É uma substância que precisa ser usada aí com cuidado, principalmente na infância e na adolescência. Os hábitos de alimentação e de sono são os mais importantes para um bom desenvolvimento da criança e para que a gente tenha adultos saudáveis. Doutora Sulene, vamos terminar por aqui, porque nós temos muito ainda o que conversar, e nós vamos fazer uns outros vídeos por aí, né? Nós vamos marcar aí, a gente vai conversando mais, ok? Elaine, obrigada, viu? Um beijo, Sulene. Tchau, tchau. Tchau.